No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia! Deixou o céu para buscar-nos, ele veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é. Você pode declarar aí de onde você está que a morte ele venceu por nós. E por isso nós podemos estar aqui hoje o adorando, independente de onde nós estamos. Aleluia! A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivesta. Tu és invencível, és inigualável, e hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, és inigualável, e hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Vamos ler a palavra de Deus em 3 versículos do livro de Provérbios. Meus irmãos poderão também acompanhar e
fazerem juntos comigo esta leitura. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho, te alegrarás e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás e te alegrarás. E meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma teu lugar e teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho, te alegrarás e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás e te alegrarás. E o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar e teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho.
alegra-te sobre mim. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais esse culto. Obrigado pela Tua presença e a Tua orientação em nossas vidas. Nós clamamos por esse tempo, pedimos que o Senhor esteja com a nossa igreja, com as nossas vidas, nos dando sabedoria, discernimento para esse tempo que temos vivido, Deus. Tempo de incerteza, de insegurança para a nossa realidade humana, mas confiamos pela fé que o Senhor está no controle de tudo. Por isso, peço a Deus que o Senhor oriente a nossa igreja, que o Senhor esteja à nossa frente, Pai, porque precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor para cada decisão que precisa ser tomada, precisamos do Senhor para que tenhamos paz nesses momentos. Por isso nós clamamos e pedimos que o Senhor esteja cuidando de nós, cuidando da Tua igreja em toda a terra, para que possamos, ó Deus, experimentar o cuidado e o apoio do Senhor nesse tempo. Nós clamamos e pedimos pelas vidas que têm necessitado, que têm estado, ó Deus, enfermos, ó Deus, em hospitais. Clamamos por essas vidas e pedimos que o Senhor esteja também confortando as famílias envolvidas. Ó Deus, que o Senhor esteja com a Tua graça sobre todos nós. Nós clamamos, pedimos, sem merecimento algum, mas pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos de 1 a 13. Estaremos dando sequência nas mensagens nos Evangelhos sinóticos. Estávamos em Lucas e retomamos então assim a nossa sequência. Diz o texto bíblico: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente.
pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem as riquezas deste mundo para ganhar amigos, de forma que quando ela se acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deus querido, estamos diante da Tua palavra mais uma vez e o nosso desejo é que o Senhor continue falando ao nosso coração. E agora, na meditação desse texto, que haja aprendizado e aplicação para a vida de cada um de nós, para cada servo teu, teus filhos, que nesta hora estão reunidos para bendizer e glorificar o teu nome. Nos ensina através da tua palavra, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queremos meditar nesse texto e ele nos ensina sobre a sabedoria para ser um mordomo fiel. O texto que nós lemos está inserido numa grande seção de Lucas que vai do capítulo 9, verso 51, até o capítulo 19, verso 27. Esse texto, abrangido por esses capítulos, descrevem a viagem de Jesus até Jerusalém. E Jesus insiste em afirmar que é necessário fazer uma opção, uma escolha, tomar partido para acompanhá-lo nesta viagem a Jerusalém, como também é necessário uma escolha, uma opção para a nossa viagem neste mundo com Jesus Cristo. Não é possível servirmos a dois senhores. Neste mundo, todos nós precisamos fazer uma opção em relação a Jesus, a como nós nos portamos em relação a Ele e em como nós nos colocamos, nos posicionamos em relação aos seus desafios, não apenas em relação às suas promessas, mas aos desafios de segui-lo e de servi-lo. Esse texto está situado, e você pode observar na sua Bíblia, permaneça com ela aberta aí onde você está. Ele está situado entre algumas outras parábolas. Está situado entre a parábola do homem rico, que está em Lucas 12, aquele que diz que a propriedade dele produziu muito, ele ia derrubar os celeiros, fazer outros. Esta parábola em Lucas 12. Também ela está depois da parábola do pai e dos seus dois filhos, conhecida como a parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15. E em sequência, ou seja, esse texto de Lucas 16
do chamado mordomo infiel, está entre essas parábolas. Logo a seguir nós temos a parábola do rico e Lázaro, e mais à frente, no capítulo 18, o texto que descreve o encontro de Jesus com o jovem rico, ou mancebo de qualidade. Está em Lucas 18. É interessante que a temática dinheiro, riqueza, pobreza, administração dos bens ocupa um bom espaço nos textos de Lucas. Entendemos então que o objetivo deste autor, Lucas, no seu evangelho, é mostrar que as riquezas, que os bens materiais só têm sentido se usados em benefício daqueles que têm menos e também em benefício da glorificação do nome de Deus. Esta questão culmina na parábola do rico e Lázaro. Um jornal americano citou um comentário tido como anônimo, e é um comentário até certo ponto jocoso, tem o seu lado de humor, quando alguém definiu o dinheiro da seguinte maneira: o dinheiro é um artigo que se pode usar como passaporte universal para todos os lugares, exceto para o céu. Ele é um provedor universal de todas as coisas, exceto a felicidade. Este autor tem razão, mas ele poderia acrescentar ainda outras coisas, como, por exemplo, que o dinheiro também ele é provedor da avareza, da competição. Ele é um servo maravilhoso, mas é um péssimo patrão e é um senhor cruel quando alguém deixa-se dominar por ele. A Bíblia nos diz em 1 Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Fica claro que não é o dinheiro. O dinheiro ele é uma cédula, é uma moeda, é um cheque, é algo que em si ele é neutro. Mas se o coração da pessoa se deixa levar, dominar por ele, aí sim, isso se torna algo negativo, algo ruim. E o dinheiro contribui para encher o mundo de corrupção e concupiscência. Mais uma vez, isso está na palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 4. Quando lemos os sermões e as parábolas de Jesus Cristo, uma das coisas que chamam a atenção é o fato de Jesus tratar com frequência das questões relacionadas às riquezas, aos bens materiais. Jesus ensinou, ministrou a pessoas que em sua maioria eram pobres e que acreditavam que adquirir mais riquezas era a solução para todos os problemas. Creio que não é muito diferente do pensamento da maioria das pessoas que vivem hoje. Basta olhar como as pessoas têm preocupação com isto. Basta olharmos, por exemplo, para a quantidade de jogos que conclamam as pessoas para receberem uma quantia muito grande num lance de sorte para aquela que ganha, obviamente. Jesus não ignorava a necessidade dos pobres, a necessidade do alimento, a necessidade das vestes, a necessidade do sustento, e isso fica claro no Sermão do Monte. Mas ele diz que o nosso Pai conhece essas necessidades e nos satisfaz com abundância. Deus sabe das nossas necessidades,
Mas Jesus ensinou também e incentivou os seus seguidores a compartilhar os seus bens com os seus semelhantes, seja através daquele rapazinho que tinha os pães e os peixinhos, que foi incentivado a deixar nas mãos de Jesus e ele multiplicou isso para alimentar uma multidão, seja com o jovem rico, que citamos agora há pouco, de Lucas 18, onde Jesus o incentiva a deixar de ter o seu coração nas riquezas e usá-la para benefício de outras pessoas, e aquele jovem amava tanto o que tinha, que saiu da presença de Jesus triste, porque não estava disposto a abrir mão do que tinha para repartir com os outros. Em seu retrato do filho pródigo e do irmão mais velho, Jesus descreveu duas filosofias opostas de vida, dois comportamentos, ou melhor ainda, duas atitudes diferentes. Antes do arrependimento, o filho mais novo, chamado de filho pródigo, desperdiçou a vida, enquanto o irmão mais velho apenas gastou totalmente a sua vida, trabalhando fielmente, mas sem alegria. O que eu estou dizendo é que ambos tinham bastante, só que um optou por desperdiçar o que tinha, o filho mais novo, e o mais velho tinha tanto, mas não tinha alegria. O que ele possuía não dava alegria, não trazia alegria ao seu coração. São duas atitudes, queridos, incorretas em relação aos bens materiais. Como cristãos, nós devemos investir a vida para o bem de outros e para a glória de Deus. O capítulo 16 de Lucas enfatiza esta verdade. Devemos viver como despenseiros e usar fielmente as oportunidades que Deus nos dá. Um dia nós prestaremos contas ao Senhor daquilo que fizemos com tudo o que Ele nos deu, de modo que convém dar ouvidos ao que Jesus diz nesse texto que lemos, nesse capítulo, sobre os dois lados da riqueza. Eu quero pensar um pouquinho sobre esse homem, o mordomo insensato. Nós temos nos versículos 1 e 2, Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Na realidade, a palavra desperdiçar aqui, ele estava roubando o seu patrão. Então, ele o chamou, ou seja, o senhor, o dono da propriedade, o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não poderá mais continuar como o meu administrador. Um mordomo ou despenseiro é uma pessoa que administra os bens de outra. Ele mesmo não possui os bens, mas tem o privilégio de desfrutar desses bens e usá-los de modo a beneficiar o seu senhor, e enquanto beneficia o seu senhor, ele, o administrador, também é beneficiado. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 4, 2, que o importante é que o despenseiro seja fiel, que sirva ao seu senhor fielmente. Ao ver as riquezas ao seu redor, o mordomo deve se lembrar que elas não lhe pertencem, pertencem ao seu senhor. Não são propriedade dele, o mordomo, e devem ser usadas de maneira a agradar e beneficiar o Senhor. O mordomo dessa história esqueceu isso
e começou a agir como se fosse proprietário. Ele tornou-se um mordomo pródigo. Ele é muito parecido com o filho pródigo, que esbanjava os bens do pai, e agora esse mordomo pródigo esbanja e até rouba os bens do seu senhor. E quando o dono ficou sabendo desta situação, pediu no mesmo instante um inventário dos seus bens e uma espécie de auditoria nos livros de registro, e despediu, mandou embora o mordomo. Antes de julgar esse homem com severidade, é claro que ele tem características que nós não devemos tomar para nós. Devemos examinar a vida, a nossa vida, e determinar também como está a nossa fidelidade. É fácil nós apontarmos o dedo para esse mordomo e o acusarmos, mas a questão é como eu tenho sido mordomo daquilo que Deus tem me dado. Em primeiro lugar, porque assim como aquele mordomo, ou como esse mordomo do texto lido, aquilo que nós temos na realidade não é nosso. Precisamos ter esta perspectiva de que aquilo que temos nesta vida, nós somos tomadores de conta. Nós um dia seremos chamados à presença de Deus para dar conta da nossa mordomia. Por isso temos de ter cuidado em como usamos aquilo que temos. E aqui eu chamo a atenção que este usar aquilo que temos vai muito além da questão monetária, do financeiro. Tem também o nosso tempo, as nossas oportunidades e tantas outras coisas que recebemos de Deus. A mordomia cristã, é preciso que entendamos, vai muito além da dedicação do dízimo, da nossa renda, daquilo que nós recebemos como salário ou como dividendos de alguma coisa que temos, alguma aplicação ou de uma firma. É muito mais do que isso. É a responsabilidade que temos em usarmos tudo que Deus nos dá. A verdadeira mordomia significa agradecer a Deus por tudo o que temos e usarmos tudo de acordo com a sua orientação. Devolver 10% de nossa renda a Deus é uma boa forma de começar a aprendermos a ser bons mordomos. Mas a mordomia inclui também como eu uso, no caso financeiro, os 90% que ficam comigo. O que fazemos com isso? Também glorificam a Deus? Tudo é do nosso patrão, tudo é do nosso Senhor, tudo é de Deus. O cristão, ele precisa ter esta perspectiva. Somos mordomos do nosso tempo. Paulo diz aos Efésios que devemos remir o tempo. E remir aqui é uma palavra do uso que era usada no meio comercial, para comprar uma oportunidade. Você produzir ou provocar uma oportunidade. O tempo, ele é algo muito precioso. O tempo é algo que transforma, que pode ser transformado em pequenas porções de minutos preciosos. E isto é confiado a nós. Se olharmos para o tempo e colocarmos como a sua unidade menor, pelo menos que nós podemos mensurar de forma mais visível, que são os segundos, cada segundo que Deus nos dá
é uma oportunidade, são pequenas porções de oportunidade que Deus nos dá. E nós podemos usar esta riqueza que é o tempo com sabedoria ou com negligência. A principal lição dessa narrativa do mordomo é o contraste entre sabedoria e negligência. Precisamos entender que a principal lição dessa narrativa é que o mordomo, conquanto seja criticado e deva ser criticado pela sua desonestidade, ele é elogiado por saber aproveitar a oportunidade. Para ele, a vida deixou de ser divertimento, como era antes, e agora passa a ser um investimento. Como cristãos, nós também somos mordomos das habilidades. Somos mordomos das finanças, mordomos do tempo, mordomos das oportunidades, mas também das habilidades e dos dons que Deus nos deu. E devemos usá-los para servir aos outros e servir também a Deus. O ladrão, por exemplo, diz: aquilo que é seu é meu, me dá cá, dá para mim. Ou então ele toma a força, ele nem pede, ele toma a força. O egoísta diz: aquilo que é meu, eu fico com tudo. Mas o cristão, ele deve dizer e praticar o seguinte: o que é meu é uma dádiva de Deus e eu vou compartilhar com os outros. Então, compartilhar o tempo, compartilhar oportunidades, compartilhar até mesmo a parte financeira com aqueles que porventura tenham menos ou por alguma circunstância estejam desprovidos. Somos mordomos e devemos usar nossas habilidades para encorajar outros. Talvez você tenha uma habilidade para ouvir, use isso para servir ao outro e servir a Deus. Talvez você tenha habilidades em ir até alguém para dar uma palavra de conforto, de ânimo. Use isto. Deus nos dá capacitações, sejam elas dotações naturais ou sejam os dons sobrenaturais que o Espírito nos dá. O Senhor nos concede essas habilidades e também dons para que nós os exerçamos, usemos em benefício dos outros e para a glorificação do seu nome. Também, por fim, o mordomo ou o cristão, ele é mordomo do Evangelho. Deus nos confiou um tesouro, em vasos de barro, sim, mas um tesouro da sua verdade. E é preciso guardar esse tesouro, mas guardar não no sentido de esconder, mas guardar no sentido de tê-lo em nós e aí então investi-lo na vida de outros. Paulo ensina isso a Timóteo: procura aquilo que você aprendeu de mim, reparte com outras pessoas, com outros homens que sejam fiéis, guardadores e possam compartilhar esses também com outras pessoas. E assim nós vamos fazendo uma progressão de compartilhamento daquilo que Deus nos dá, desse tesouro que é o Evangelho. O inimigo, ele deseja tirar esse tesouro da igreja, deseja tirar esse tesouro do coração das pessoas. E é preciso então mantermos-nos vigilantes, corajosos, para que esse tesouro não seja tirado. E esse tesouro, ele tem uma maneira muito peculiar de crescer. Quanto mais a gente divide esse tesouro, mais ele rende. Quanto mais a gente divide o Evangelho, mais ele
rende, porque outras pessoas também vão ouvir, vão aceitar e vão reproduzir isso. E, como eu disse, nós vamos fazer uma progressão quase que geométrica do aumento desse tesouro. Assim como o mordomo da história, queridos irmãos, nós um dia teremos de prestar contas da forma como nós administramos nossos bens. Quem tiver sido fiel receberá elogios e recompensas do Senhor. Mas quem tiver sido infiel será salvo. Entrará no céu, sim, mas perderá muito dos galardões que Deus tem preparado. Deus, disse um homem chamado Vance Havner, Deus nos chamou para participar do jogo, não para cuidar do placar. A nossa tarefa é investir, é realizar, é sermos bons mordomos. A recompensa generosa, ela é a ação de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Mas, continuando a olhar esse mordomo, além da sua infidelidade, nós temos na vida desse mordomo que ele, conquanto desonesto, foi sábio. Eu diria quase que uma esperteza que ele usou quando soube que foi mandado ou embora, porque ele estava sendo desonesto para com o seu senhor. Ele sabia que seria mandado embora. Foi comunicado sobre isso pelo seu senhor. E agora ele não tinha como mudar o passado, mas ele podia preparar-se para o futuro. Então ele pergunta a si mesmo: o que vou fazer? Ele não tinha forças para cavar. A gente não sabe se isso era devido a uma preguiça ou se ele já era idoso. Ele disse: não tenho força para cavar. Mendigar eu tenho vergonha, porque eu tinha uma certa posição, eu era mordomo, administrador dos bens de um homem importante. Eu tenho vergonha de mendigar. Aí ele teve uma ideia, e esta ideia é elogiada. Não é elogiada a sua esperteza em tirar do seu patrão. Na realidade, ele continuou tirando do seu patrão. Mas é elogiada a sua atitude de prevenção para com o futuro. E o que ele fez? Simplesmente, ele, com suas atitudes, ele começou a conquistar a amizade dos credores, dos devedores do seu senhor. Cada uma das pessoas que ele chamava, ele perguntava: quanto você deve? E a pessoa dizia: devo tanto, devo trigo, devo mercadoria. Ele diz: olha, vamos fazer o seguinte então, eu vou te dar um desconto muito importante, muito generoso, muito grande para você quitar a sua dívida. E isso ele fez. E oferecendo a cada um desses credores um desconto generoso, claro, desde que aqueles credores pagassem imediatamente a dívida, todos ficaram satisfeitos em cooperar. E até mesmo o Senhor elogiou o mordomo. Está no verso 8, este elogio. E quando Jesus conta esta parábola, ele não está elogiando o mordomo porque roubou do seu senhor, nem está incentivando a desonestidade, porque esse mordomo continuou sendo desonesto. Ele não foi autorizado a dar esse desconto. Mas o que ele queria era
vamos dizer, adquirir a amizade dos credores para que eles, os credores, futuramente o ajudassem. O que Jesus elogia é o fato desse mordomo saber aproveitar a oportunidade. E Jesus diz, então, os filhos do mundo são especialistas em aproveitar ao máximo as oportunidades. Oportunidades para ganhar dinheiro, oportunidades para crescerem nos seus bens, nas questões materiais. E aí Jesus então usa este elogio do saber aproveitar a oportunidade que os filhos do mundo, os ímpios, têm para comparar com aquilo que nós, como filhos da luz, muitas vezes deixamos passar. Nós deixamos de ser sábios em usar o que Deus nos dá, de usarmos com responsabilidade o que Deus nos dá, as bênçãos de Deus, para que o nosso futuro seja um futuro abençoado. E aqui não se trata apenas de usar o bem material, mas usar tudo o que Deus nos dá. Como vimos, o nosso tempo, nossas habilidades, nossos dons, tudo precisamos aprender com esse homem a aproveitar a oportunidade, que é aquilo que Deus tem nos dado nesse tempo. Como podemos, então, continuar aplicando esse texto à nossa vida hoje? Jesus faz 3 admoestações com base na experiência do mordomo. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina a usar as oportunidades com sabedoria. Um dia a vida vai chegar ao fim e não será mais possível nem ganhar, nem gastar dinheiro. Assim, enquanto há oportunidade, devemos investir para fazer amigos para o Senhor. Isso quer dizer, então, ganhar pessoas para Cristo. Um dia nós não teremos mais essa oportunidade. Um dia nós talvez não possamos mais sair de casa por causa de questões da nossa saúde. Um dia nós teremos limitações. É preciso aproveitar esse tempo. É preciso, então, aproveitar aquilo que Deus tem nos dado como oportunidade. Mais cedo ou mais tarde, os recursos se esgotarão, de maneira que é preciso usarmos com sabedoria aquilo que temos. É triste ver como muitos têm desperdiçado as riquezas que Deus tem lhe dado. E aqui quero frisar bem, não estou me referindo apenas ao lado financeiro, mas todos nós temos riquezas dadas por Deus. Saúde, tempo, uns têm dinheiro, outros têm mais, outros têm menos, mas todos nós somos abençoados. Todos nós temos estas oportunidades e é triste ver como muitos desperdiçam a riqueza que Deus nos dá, como se Jesus jamais tivesse morrido por eles. Há pessoas que desperdiçam totalmente a bênção que têm recebido. A herança que temos em Cristo deve ser usada com sabedoria no presente
para garantir os lucros, os dividendos espirituais do futuro. Todos nós temos o desejo de chegar ao céu e de encontrarmos pessoas que creram em Cristo porque investimos na pregação do Evangelho. Seja orando, seja contribuindo, seja eu mesmo ou você mesmo falando, começando em casa e indo até ao redor do mundo. Um homem é rico na proporção do número de coisas sem as quais é capaz de viver. Quem disse isto foi um homem chamado Henri Thoreau. Ou seja, o que nos torna ricos não é o quanto temos, mas é a capacidade de vivermos sem aquilo que temos. É muito fácil viver de forma completamente abastada, mas se as privações chegarem, como nós vivemos ou como viveremos? Aí sim nós vamos separar quem verdadeiramente é rico. Ou seja, pode ter privação, mas se tem o Senhor, nós temos a verdadeira riqueza. A única coisa que sei sobre sacrifícios é aquilo que nós realmente podemos colocar no altar de Deus e entregarmos totalmente a Ele. A segunda admoestação que Jesus faz em relação à aplicação para a nossa vida, em relação a esta história, sejam fiéis na maneira de usar as riquezas materiais. Esta parábola, ela nos fala do material para pensarmos também no espiritual, mas há, obviamente, aqui uma lição muito clara de como nós devemos usar a riqueza material. Jesus deixa claro que é impossível separar o espiritual do material, separar o que é terreno do que é espiritual, porque nós estamos aqui cuidando daquilo que Deus nos dá. Então, esse cuidado é uma ação espiritual. Por que Jesus se preocupou, então, com a maneira como nós usamos o dinheiro? Porque o dinheiro, ele pode ser em si neutro, mas ele pode deixar de ser neutro, tornando-se nocivo ou tornando-se abençoador. Ele torna-se nocivo quando nós nos deixamos dominar por ele, mas torna-se abençoador quando nós o usamos para o nosso bem e para abençoar a outros. É bastante significativo que tanto Paulo quanto Pedro dizem que o dinheiro pode se tornar uma sorte da ganância, ou seja, algo extremamente ruim. Ao que parece, a própria natureza da riqueza tem o poder de corromper aquelas pessoas que a amam e deixam controlar a sua vida. Há um livrinho da editora Mundo Cristão chamado Dinheiro, Sexo e Poder, onde o autor Richard Foster diz o seguinte: não podemos usar mamon, ou seja, a riqueza, com segurança, até estar absolutamente certos de que lidamos não apenas com dinheiro, mas com o Deus da iniquidade. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus é idolatria. E o dinheiro também, a riqueza também pode se tornar um ídolo. Ídolo não é só a imagem que é feita, colocada numa parede. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus.
E Jesus nos chama a atenção nesta parábola quanto a isso. Os infiéis, no uso do dinheiro, também se mostram infiéis no uso das verdadeiras riquezas do reino de Deus. É por isso que muitos crentes ficam patinando, parece que deslizando de um lugar só. Muitas vezes até crescem na sua vida material, mas não crescem espiritualmente, porque não sabem lidar com a bênção financeira. Não é possível ser ortodoxo na teologia, não é possível ser fiel na doutrina e ao mesmo tempo sermos hereges, sermos errados nos recursos financeiros. Deus não confia as verdadeiras riquezas a pessoas que desperdiçam aquilo que recebem de Deus no aspecto material. A pessoa é como se fosse testada por Deus. Deixa eu dar a essa pessoa algo material, deixa eu ver como ela vai usar. Aí Deus está observando, está usando para o seu próprio bem, está sendo um bom mordomo, está ajudando outros, está sendo um bom mordomo, está ajudando a obra de Deus, está sendo um bom mordomo, está contribuindo para missões, para investindo na obra de Deus, é um bom mordomo, está investindo para diminuir a dor de alguém, está sendo um bom mordomo. E Deus, olhando isso, então fala ou pensa e age da seguinte maneira: esta pessoa está sabendo cuidar do que é menor, do que é menos importante. Então eu sei que eu posso confiar a esta pessoa o maior, que são as minhas riquezas. Então, muitos ficam, como eu disse, patinando na vida espiritual, porque Deus olha e vê nessas pessoas uma incapacidade de administrar o que é material, de administrar o que é o bem menor. E como Deus vai confiar o bem maior? Então, podemos chegar a uma conclusão de que o ter nessa vida pode até ser um teste de Deus para nós, para vermos, ou para que Ele veja o quanto nós sabemos administrar aquilo que Ele nos dá. Ele só vai nos dar o maior, a riqueza maior, se nós soubermos administrar aquilo que é menor. E por fim, Jesus nos admoesta, nos exorta, nos ensina a sermos inteiramente dedicados a Ele e firmes em nossos propósitos. Ele diz: não se pode amar a Deus e as riquezas. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde nós colocamos o nosso coração, é ali que é o nosso tesouro. Se o meu coração está nas coisas, é porque eu as valorizo em detrimento daquilo que é espiritual, em detrimento do servir a Deus. Quem escolhe servir ao dinheiro, ao bem material, não pode servir a Deus. Infelizmente, conheci algumas pessoas que se desenvolveram materialmente, chegaram a adquirir bens materiais, a crescer materialmente, mas não avançaram na mesma proporção no conhecimento de Deus. E muitos, infelizmente, até se afastaram de Deus. Estavam tão ocupados agora em cuidarem dos seus negócios que estavam prosperando, que agora não tinham mais tempo para uma escola bíblica dominical, para um culto, para ir a fazer uma visita ao irmão, e estavam tão preocupados na contagem do seu lucro que esqueciam-se, até, se é que é possível esquecer, de dizimarem, de ofertarem para missões, de levar uma oferta como
por exemplo, um alimento para aquele que está carente, porque estão ocupados demasiadamente com as riquezas materiais. Aí Deus olha para essa pessoa e diz: ela não sabe administrar a riqueza menor. Eu não posso confiar a ela a riqueza maior. Jesus exige integridade e dedicação total. Jesus só aceita 100%. Jesus não aceita uma parcialidade nossa no servi-lo. Se Jesus é o nosso Senhor, amados irmãos, os bens serão servos nossos. Nós usaremos os recursos que Deus nos dá, e aqui recursos em todos os aspectos, e de maneira específica o recurso material, de acordo com a vontade de Deus. Mas se Deus não é o nosso Senhor, nós nos tornaremos servos do dinheiro, escravos dele. E ele é, como disse no início, um péssimo patrão. Haverá desperdício da vida ao invés de investimento da vida. Quem dedica o seu tempo, as suas energias apenas no material, ele está, na realidade, desperdiçando a vida. Não está investindo na vida. E um dia, ao atravessar as portas do céu, nós, ou aqueles que agirem assim, se verão sem amigos. Como assim sem amigos? Porque não haverá ali alguém que esta pessoa poderá ter dito: olha ali, eu ajudei essa pessoa a encontrar o Senhor, eu ajudei essa pessoa a alcançar o conhecimento da palavra de Deus, eu investi meu tempo para ajudar esta pessoa, para ajudá-la em aspectos, por exemplo, até mesmo da sua necessidade de ser ouvida, da sua necessidade de provisão. É disso que Jesus está dizendo. Nas palavras de Henry Fielding, esse homem disse o seguinte: se fizer do dinheiro seu Deus, ele o perturbará como o diabo. Ou seja, a coisa se inverte. Jesus disse: faça do dinheiro seu servo e use as oportunidades de hoje como investimento, visando os dividendos eternos, os dividendos do amanhã. Queridos irmãos, sejamos mordomos sábios. Há vidas que precisam, há pessoas ao seu lado, há pessoas em nossa cidade, neste mundo, por isso que a gente ora por missões, a gente contribui para missões. Há pessoas em nosso país, há pessoas do seu lado que precisam serem alcançadas. Use os seus recursos como forma de abençoar os outros. Concluindo a nossa mensagem nesta noite, meditação nessa parábola, a verdade central deste ensino é que nesta vida nós não somos donos de nada. Deus é o dono de tudo. Nós somos, e que privilégio é este? Nós somos seus administradores. Está implícita aqui a promessa de que no mundo vindouro receberemos a nossa maior riqueza. Não importa o quanto você tenha, não importa se a sua conta bancária é recheada financeiramente, se você tem casa própria ou não tem, que tipo ela é, não importa nada disso, importa o quanto você tem investido para a eternidade. Esta é a nossa verdadeira riqueza. Mas se formos infiéis em nossa condição atual de administradores daquilo que Deus nos dá, Ele não nos confiará a nossa maior riqueza. Ele não nos dará aquela verdadeira riqueza em forma de galardão eterno, a qual Ele já preparou. E esta sim, esta riqueza sim,
ninguém poderá tirar de nossas mãos. Se as pessoas sem Deus, e a parábola nos mostra isso, mostram precaução e prudência nos seus negócios, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, quanto mais nós que somos filhos da luz, filhos de Deus, deveríamos e devemos, irmãos queridos, mostrar mais interesse pelas verdadeiras riquezas. Se cada crente tivesse tanto interesse nas coisas de Deus, o quanto tem em cuidar das coisas terrenas, com certeza nós estaríamos avançando com mais velocidade para termos mais riquezas espirituais que, na verdade, se resumem em adorar a Deus, louvar ao Senhor e fazer esse evangelho conhecido no mundo inteiro. Como você, meu irmão, minha irmã, administra as coisas menores, as riquezas deste mundo, seu dinheiro, seu tempo, suas oportunidades. A maneira como você age é a demonstração do seu caráter e o quanto Deus pode confiar a você, a mim, as riquezas que realmente importam, as que são duradouras, eternas e que Ele já preparou para aqueles que são mordomos fiéis. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos dá coisas, nos dá tempo, nos dá oportunidades, nos dá o bem material. Muito obrigado por isso. Mas, Senhor, nos ensine a olharmos nisso tudo um valor relativo, um valor que permanecerá apenas para esta vida e que usemos estas coisas para glorificar ao Senhor, através da ajuda ao nosso semelhante, ao uso para o nosso bem, sim, mas para estender a mão ao faminto, ao carente, para usar na tua obra, no sustento da tua casa, no sustento da obra missionária, que nós tenhamos esta compreensão e que sejamos sábios, prudentes, fiéis, em investirmos não apenas nesta vida, mas investirmos na vida futura, que o nosso coração esteja colocado no tesouro maior, que é Jesus Cristo, que o nosso coração esteja totalmente colocado, agarrado, totalmente voltado para as riquezas eternas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Cristo satisfaz minha alma, pois em meu lugar sofreu. Vida, paz e liberdade, plena salvação me deu. Cristo satisfaz, Cristo satisfaz, satisfaz completamente meu mais puro ideal, inspirado pela cruz, é servir e honrar ao bom Jesus. Cristo satisfaz minha alma, pois que me livrou do mal. Quero sempre obedecer-lhe, sendo mais e mais leal. Cristo satisfaz, Cristo
Cristo satisfaz completamente meu mais puro ideal, inspirado pela cruz, é servir e honrar o bom Jesus. Quando os dias se findarem e meu Deus me receber, satisfeito estou contigo, ouvirei Jesus dizer: Cristo satisfaz, Cristo satisfaz completamente meu mais puro ideal, inspirado pela cruz, é servir e honrar o bom Jesus. Chegamos assim, irmãos, ao final do culto desta noite, onde mais uma vez pudemos louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Lembrando que o templo da igreja continua na mesma disposição aos irmãos, de terça a sábado, das 15 às 19, para as dedicações do nosso mercado solidário, das suas ofertas, dos seus dízimos. E nós louvamos a Deus porque os irmãos têm participado, têm cooperado, e assim podemos atender a muitas pessoas neste tempo da pandemia, em que estão sendo procurados para ajuda, e nós podemos atender graças à liberalidade dos irmãos que estão indo ali ao templo, e também mantendo os nossos compromissos, porque os irmãos têm sido fiéis também na dedicação dos dízimos e das ofertas. Vamos orar e assim encerramos o culto que prestamos a Deus nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, os irmãos, os visitantes que estiveram conosco de outras igrejas ou pessoas até mesmo que não fazem parte como membros de uma igreja evangélica, mas que estiveram conosco nesta noite. Pai querido, muito obrigado porque podemos mais uma vez cultuar ao Senhor, podemos adorar a Ti, podemos falar com o Senhor, Te agradecer, bendizer o Teu nome e assim reconhecendo que só Tu és Deus, Senhor, soberano e gracioso sobre nossas vidas, Senhor deste universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o governante dos governantes e o único merecedor de glória e de honra, e por isso nos prostramos diante do Senhor como igreja para este culto que neste momento, ó Deus, coletivamente encerramos, mas que precisa continuar na vida de cada um de nós, a cada momento, a cada instante, quando nossa mente e o nosso coração se elevar ao Senhor, que possa ser em adoração, em culto a quem Tu és e também pelo que fazes em nossas vidas. Continuamos pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre aqueles que estão enfermos, para que o Senhor esteja, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, levando até essas pessoas a Tua cura, o Teu restabelecimento, cuidando, ó Deus, deles em todos os momentos, e imploramos ao Senhor também para que o Senhor esteja permitindo que em breve nós tenhamos uma medicação, uma vacina, para podermos, ó Deus, usufruir dela
segundo a permissão e a bondade do Senhor. Nós clamamos a Ti porque reconhecemos que só o Senhor pode dar a sabedoria para que as pessoas desenvolvam este remédio, usando, ó Deus, o estudo, o conhecimento dessas pessoas, mas iluminando também suas mentes, e reconhecemos que será a bênção do Senhor, como o Senhor tem nos abençoado já em todas as coisas. Dê uma semana em paz a todos, que o Senhor nos acompanhe. Mais uma vez imploramos, seja com os enfermos, com aqueles, ó Deus, que têm sofrido perdas, consolando, confortando seus corações. É o que nós pedimos, e pedimos porque reconhecemos-nos necessitados, e pedimos ao Senhor porque cremos que és o único com o poder, com todo o poder, para responder às nossas preces, como também és o único merecedor da nossa gratidão. E assim o fazemos em nome de Jesus. Amém.